Eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou mostrar para vocês como eu tiro as minhas fotos sozinha. No vídeo anterior eu mostrei todo o equipamento que eu uso para tirar minhas fotos durante as viagens e agora eu vou mostrar como que eu uso esses equipamentos. Então a primeira coisa é escolher um lugar, obviamente, para você fotografar. E quando você escolhe esse lugar, já veja o ângulo da foto que você quer, o que você quer fotografar. Procure um lugar com menos gente. Hoje eu não vou ter problema, porque apesar de eu estar no Mosteiro dos Jerônimos, estamos em confinamento, então não tem ninguém. Essa parte do mosteiro não costuma ter ninguém mesmo. Procure também um lugar com boa luz. Hoje a luz não está muito boa, inclusive está meio querendo chover. Mas tenta não tirar fotos contra o sol, contra a luz do sol, porque aí fica muito difícil para você depois arrumar a luz na edição. Vou começar fotografando com o tripé grande, com o controle, mas se você não tem nenhum desses equipamentos, se você só tem o celular, fica aí, não deixe de assistir o vídeo que no final eu vou dar dica para você também. Então o que eu quero fotografar? Eu quero fotografar essa janela, que tá bem bonita, que tá com a árvore, com as flores aqui do lado, então acho que vai dar uma foto bem interessante. Montar o tripé. Já montei o tripé, né, tá? A foto no ângulo certo. Quando você montar o tripé ou colocar o celular no lugar onde você quer tirar foto, já pensa onde você vai se colocar no lugar da foto. Então eu sei que eu tenho que me colocar mais ou menos aqui. E aí você procura por um ponto de referência no chão para você se colocar na foto. Então agora que eu já montei o tripé, eu vou ligar o meu controle remoto, certo? Já conectou. E agora ele já tira. Então agora eu vou pousá-la. Vou colocar de novo a GoPro aqui. Então o que eu faço? Eu tiro algumas fotos e venho ver como ficou o resultado delas. Essas primeiras, geralmente eu não gosto. Por exemplo, tem que ficar um pouquinho mais pra lá, pra ficar melhor. E aí eu volto e tiro mais e vou nessa tentativa e erro. Depois que eu já tiro umas 200 fotos, pelo menos uma dessas 200 deve ter ficado boa, né? Então eu confiro rapidinho, se precisar eu volto e tiro mais. Isso que é o bom da fotografia digital, né, gente? Não gasto filme. Eu não sei a idade agora, né? Mas tudo bem. E o tripé grande é o que me dá as melhores fotos, porque é o que me permite escolher o melhor ângulo sem depender de nada para apoiar. Mas esse é o passo a passo básico que eu uso para tirar fotos, independente do equipamento que eu esteja carregando. Agora eu vou mostrar para vocês como esse tripé flexível aqui, que é um pouquinho, não mais difícil, mas eu tenho que procurar outro ângulo, porque não me dá tanta flexibilidade quanto o tripé grande, né? Que eu não posso colocar em qualquer lugar, eu tenho que escolher algum lugar para apoiar o tripé, ou para pendurar, enfim, alguma coisa, veremos. Vou tentar montar o tripé flexível aqui neste galho, que eu acho que vai me dar quase o mesmo ângulo do tripé grande. Então vamos ver se eu consigo. Pronto, gente, quase o mesmo ângulo do tripé grande. Agora é só repetir o processo. Esse tripé é ótimo também porque dá pra colocar do jeito que você quiser, né? Então dá pra usar como um tripé simples aqui pra apoiar em algum lugar, prender algum vidro por conta das ventosas. E eu uso bastante esse tripé em lugares fechados, tipo museu, porque em museu geralmente o tripé grande é proibido, justamente para ninguém sair batendo com o tripé nas obras, né? Não convém.
Então eu uso bastante esse aqui porque dá para apoiar nos bancos que tem nos museus, ou às vezes eu coloco apoiado na bolsa, enfim, então eu consigo tirar bastante foto com esse aqui também. Quando eu quero usar a GoPro para fotografar, eu faço basicamente as mesmas coisas. Aí eu uso este tripé dela aqui, que tem isto aqui. Então eu apoio em algum lugar, na altura que eu quiser. E a diferença da GoPro é que eu consigo controlar a GoPro com o celular. Nesse momento o celular está aqui gravando vídeo, então eu não consigo mostrar para vocês, mas é através do aplicativo, conecta também através do Bluetooth. É muito fácil e é até melhor, porque controlando pelo celular eu consigo ver exatamente qual o ângulo, se eu estou na posição certa, porque eu consigo ver o que ela está fotografando, então é muito mais fácil. Mas os passos são basicamente os mesmos. Esse tripé barra selfie stick, ele tem uma coisa boa também, que como ele é three-way, ele tem essas 3 maneiras assim, também dá para tirar foto com ele, segurando mesmo, como se fosse um selfie stick, mas sem aparecer o selfie stick. Então, dependendo do ângulo que você usa, uma questão de prática, você consegue também tirar fotos assim, parece que tem alguém tirando a sua foto. Então é uma outra dica também, esse tripé aqui é ótimo. Agora uma dica com equipamento que eu acho que todo mundo tem em casa e que todo mundo meio que ignora, né? Selfie stick, pau de selfie para os íntimos. Isso aqui fez muito sucesso há uns anos atrás e agora o pobrezinho foi esquecido, né? É verdade que as fotos tiradas, né, com ele, assim, tipo, não fica legal mesmo. Mas isso aqui é ótimo para usar também como tripé. Então, se você tem um desse em casa, coloque ele de novo em uso, gente, porque vale a pena. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, em vez de você colocar o telefone, né, e tirar a foto assim, que não fica muito legal, né? Você usa isso como tripé. O selfie stick eu tive que mudar de janela, então daquela janela eu vim para essa, porque aqui eu tenho uma mesa que me dá um apoio melhor, então já consegui um ângulo bom, já apoiei o selfie stick num ângulo bacana e agora é só seguir os passos de sempre. E aí você pode usar o selfie stick de várias maneiras, né? Você pode apoiar ele assim também, pode apoiar no chão. Às vezes na areia você consegue enterrar um pedaço e usar ele como um tripé mesmo. Então é só usar a criatividade que dá pra fazer assim. Aí vocês me dizem, né? Mas Lúlia, eu não tenho nenhum desses equipamentos, eu só tenho o celular. Tá bom, gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês também. Então o que você vai fazer? Então você vai usar o que você tem à disposição naquele momento. Então vou usar esta mesa, vou usar a minha bolsa para apoiar o celular aqui e vou usar aquela função antiga que é ótima, né, gente? Que é o timer, né? Você coloca o timer, no caso do iPhone é o timer de 10 segundos. Então, colocarei o telefone aqui no ângulo. Já me preparo para correr, né? Porque ligo o timer. E pronto, já tá. Olha, e o ângulo ficou bom. Vou mostrar as fotos aqui para vocês. Mas assim, basicamente é isso que você vai ter que fazer. E aí, se não gostou muito do ângulo, puxa um pouquinho mais pro lado, coloca mais pro outro, apoia em outro lugar. E vai nessa de liga o timer, sai correndo, fotografa. Liga o timer, sai correndo, fotografa. E, bem, aí muita gente também me diz, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Gente, eu também tenho vergonha. Mas a verdade é que assim, ninguém me conhece, ninguém paga minhas contas, eu não devo satisfações a ninguém. E mais importante, eu também não tô fazendo mal a ninguém. Então as pessoas vão ficar olhando você tirar suas fotos sozinha, sair correndo por conta do time, não sei o que. Vão, e daí? Problema delas.
pelo menos você vai ter fotos bacanas das suas viagens, enquanto elas vão ter aquelas selfies, assim, que nem mostra a paisagem direito. Então, gente, nem liga. Outra coisa que acontece muitas vezes, principalmente em pontos turísticos muito famosos, o lugar tá muito cheio, eu não tenho coragem de montar o meu tripé, eu nem tenho espaço para montar o meu tripé e deixar o celular e sair, me afastar uns metros para tirar as fotos. Isso acontece mesmo, gente, não tem jeito, ainda mais em lugares como, sei lá, Coliseu, Torre Eiffel, esses lugares muito famosos. É difícil achar um ângulo com pouca gente que você sinta segurança em deixar o seu equipamento por uns metros, mesmo que você esteja de olho, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. E aí, o que eu faço? Eu peço para algum turista tirar foto minha, gente, sem vergonha nenhuma também. E aí a dica aqui é procurar por algum turista que tenha uma máquina fotográfica profissional ou que esteja fazendo mais ou menos o mesmo que você está fazendo, que é tirar 150 fotos no mesmo lugar. Porque muito provavelmente aquela pessoa que está tirando 1 milhão de fotos ou com um equipamento um pouquinho mais profissional, entende um pouquinho mais de fotografia, vai tirar boas fotos suas também, não vai se importar se você pedir para ela tirar 10, 15 fotos. Então, eu também utilizo essa técnica muitas vezes em muitas viagens. É importante sempre lembrar que nada fica 100% bom logo de primeira. Então, treine muito, erre muito, teste muito, porque só assim você vai conseguir melhorar suas técnicas e descobrir as suas próprias técnicas, né? As fotos que eu mostrei aqui nesse vídeo eu coloquei sem edição alguma. No próximo vídeo eu vou mostrar também como que eu edito minhas fotos com algumas dicas bem básicas, mas que são imprescindíveis para melhorar a qualidade das suas fotos. Então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida específica, quiser saber algum truque específico, deixa aqui nos comentários que eu gravo vídeo para vocês também. Me segue no Instagram, @lulimonteeleone, que lá você consegue ver todas essas fotos que eu tiro basicamente todas as semanas e publico por lá também. E claro, entra no blog que eu sempre coloco outras dicas lá. Beijo!